Fala, tchê! Você precisa entender isso para perder peso. Hoje eu quero compartilhar com você algumas coisas que você precisa entender para perder peso de verdade. Não é simplesmente fazer dieta, comer menos e fazer exercício todos os dias. Não é só isso. Porque muitas vezes o que acontece? Digamos que estamos no final do ano, né? Começamos o verão daqui a algumas semanas e ao mesmo tempo as pessoas estão enlouquecidas indo na academia, achando que vão emagrecer 10 quilos para o verão. Não vão. Não vão, porque passaram o ano inteiro fazendo besteira e agora querem recuperar o tempo perdido. Não vai dar certo. Então aqui eu quero compartilhar com você o que você precisa fazer e principalmente entender sobre perda de peso. Perda de peso, ou emagrecimento, ou também diminuição de percentual de gordura. São três coisas diferentes, mas elas cabem como um todo, beleza? Então vamos lá. Relembrando, você precisa entender isso para perder peso. Mas antes que eu comece, peço que você deixe seu like, deixe seu comentário e se esse vídeo fizer sentido para você e te ajudar de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa entender essa mensagem. Primeira coisa é o ambiente. O ambiente ele é dividido em 5 ambientes. O ambiente mental, que é o que se passa na sua cabeça. O ambiente do casal, que é o seu ambiente de casa. O ambiente familiar, que é a sua família, pais, mães, parentes, amigos e o ambiente do trabalho. Tá, mas o que isso influencia no seu emagrecimento, na sua perda de peso? Primeiro, o mental. É como você se enxerga. Como você se enxerga? Como você se vê? Você se vê como uma pessoa magra? Você se vê como uma pessoa gorda? Quais pensamentos passam pela sua cabeça quando você se olha no espelho? Eu vou até escrever aqui para que você entenda melhor essa mensagem. Quais pensamentos passam na sua cabeça quando você se enxerga, se vê no espelho? É uma pergunta um tanto quanto delicada, pesada talvez, porque o que acontece? Primeiro, há algo chamado comparação, principalmente com a rede social. A rede social, ela ajuda, mas ao mesmo tempo ela nos atrapalha muito. Por quê? Porque tem aquela blogueira que tem a barriga lisinha, tem aquela menina que tem o corpo estético, o corpo é fininha, ou tem aquela menina que tem a bunda gigante, ou o pernão gigante, ou tem o corpo que você sempre quis. Porém, isso acaba bagunçando um pouco o seu ambiente mental. Por quê? Porque você vai estar numa coisa chamada comparação. Só que quando a gente fala de comparação, não se deve apenas comparar o seu corpo com o da outra pessoa. Se deve comparar. Na verdade, não se deve comparar, falei errado. Não se deve comparar. Por quê? Porque você não sabe como é a rotina da pessoa, como ela se cuida, quanto tempo ela se cuida, qual a dieta que ela faz, se ela toma algum tipo de esteroide, se ela toma Ozempic, Mounjaro, você não sabe isso. Simplesmente na rede social as pessoas elas mostram somente o que elas querem, só o que elas querem. Ninguém ou poucas pessoas vão mostrar o lado ruim da vida ou algum problema que tiveram, ou se mostrarem isso vai ser uma forma de engajamento. Ou seja, não se compare às outras pessoas. Você deve ver as outras pessoas como uma inspiração, mas não como uma comparação. E outra coisa, o fator genético do teu corpo, que eu vou voltar depois a algum tópico, ele vai influenciar muito. Então, talvez você treine a vida inteira e nunca tenha uma bunda gigante, um pernão gigante. Mas isso vai ser muito mais pelo fator da sua genética do que por dedicação. Mas vamos continuar aqui. Segundo, ambiente do casal.
Digamos que você está de dieta, você decide cortar várias coisas da sua alimentação, como evitar pedir iFood durante a semana, evitar pedir iFood na sexta-feira, colocar como meta pedir iFood somente no final de semana, quando não tem comida pronta, beber menos, evitar de jantar todos os finais de semana em lugares que você sabe que você vai se passar, por exemplo, vai comer uma quantidade de comida que aquilo não é saudável, por exemplo, como num rodízio ou alguma coisa, né? O que acontece? Se você estiver querendo emagrecer e a pessoa que está do seu lado não quer emagrecer, vai ser muito difícil você emagrecer. Não estou dizendo que a culpa é da pessoa, não é isso. Mas a missão em dois é mais fácil. Outra coisa, você vai lá, você vai chegar em casa depois de um treino, você vai comer o seu arroz, você vai comer sua carne moída ou seu frango grelhado, mais um pote de salada, e a pessoa está do seu lado e ela pediu um iFood e ela olha para você e diz: quer um pouquinho? Já aconteceu isso com você ou não? Provavelmente sim. Por quê? No casal é muito difícil os dois terem o mesmo foco. Eles talvez tenham um foco parecido, mas o mesmo foco não. E para alguma pessoa do casal, vai ser mais difícil perder peso. Geralmente é para a mulher por questões hormonais. Para o homem é mais fácil perder peso. Mas esse ambiente, se você não disser para o seu parceiro ou sua parceira que você precisa de ajuda e que ele te ajude de alguma forma, pelo menos no início desse projeto de emagrecimento, essa pessoa ela vai te atrapalhar, mas não porque ela quer. É porque ela quer te agradar também, porque ela sabe que você gosta de comer. Tem uma frase que ficou, posso dizer, viralizada, que é o seguinte: a pessoa que mais te ama é aquela que quer te engordar. Exatamente. A pessoa que diz que te ama é a que mais te ajuda a furar a dieta. Por quê? Porque comer também faz parte de um momento de relaxamento, de um momento do casal. E geralmente você não vai relaxar comendo arroz ou carne moída e frango grelhado e salada. Não vai. Então, a pessoa que está do seu lado, ela vai ser também um dos seus apoios na sua perda de peso. E se a pessoa que está do seu lado não gosta de fazer exercício e você faz, é algo que vai separar vocês, né? Separar vocês porque vocês terão um objetivo diferente. Não estou dizendo que isso vai separar ou vai distanciar a questão da relação de vocês. Mas, se vocês fizerem exercícios, não precisa ser junto, mas também tiverem objetivos próximos, principalmente o de se cuidar, ou fazer musculação, ou praticar algum esporte, com certeza a sua perda de peso vai ser mais fácil. Outro fator muito importante é o ambiente familiar. Quantas vezes você foi na casa da sua mãe, do seu pai, geralmente a mãe ou a avó, ela tacou comida em você. Disse que você está muito magrinha, disse que você está muito magro e precisa comer mais. O que acontece? A comida, ela na sua maioria, ela é associada com um momento de prazer, um momento de relaxamento ou um momento de servidão. Servidão no sentido de: vou para a casa da minha mãe porque ela faz uma comida X que faz o arroz e feijão que traz lembranças muito boas da minha infância. Faz um doce que me traz momentos de prazeres, relembrando a minha infância ou adolescência. Porém, se na sua família você não foi ensinado que fazer exercício com frequência, uma rotina de exercício é bacana, construir uma rotina alimentar é legal, ter saúde é bacana, ter uma noite de sono adequada, você, quando for adulto, vai ser mais difícil perder peso. Por quê? Porque você associou a comida como prazer. É errado? Não é errado, mas é mais difícil você perder peso.
Porque, por exemplo, assim, ó, você já viu alguém te convidar para ir na academia? É muito mais fácil as pessoas convidarem você para comer, para beber, para fazer os dois. Mas para fazer exercício já é mais difícil. Outro ambiente é o ambiente de amigos. Se você tiver 4 amigos acima do peso e gordos ou gordas, você será a quinta ou quinto amigo. Pode ter certeza disso. Porque o que acontece? Nós, seres humanos, queremos pertencer a algum grupo, seja ele ao grupo da família, seja ele ao grupo do casal, no caso, mas a maioria das vezes vai ser o grupo da família e o grupo de amigos. Então, digamos, vamos imaginar um cenário aqui. Então você se reúne com as suas amigas para sair para jantar. Na quarta, sai com os seus amigos sexta, sábado e domingo. E nesses 4 dias você bebe. E aí você não faz exercício, você não tem uma rotina saudável, você não tem uma rotina alimentar, e aí simplesmente você começa a ir para a academia 3 vezes por semana, você não sai mais na quarta-feira, sexta-feira você prefere ficar em casa, você vai sair com eles no sábado e domingo você prefere ficar em casa. Você vai mudar a visão que eles têm de você. Por quê? Porque você não está fazendo o que eles estão fazendo, que é sair na quarta, sexta, sábado e domingo para beber. Digamos que você escolhe não beber mais. Você vai ouvir risadinhas, você vai ouvir deles palavras de não incentivo, porque você está sendo uma pessoa diferente do que eles estão acostumados. Amigo de verdade vai olhar para você e vai dizer assim: que bom que você está aqui, mas tá tudo bem se você não quiser beber. Isso é um amigo de verdade. Mas de resto, você vai escutar piadinha de todo mundo. Por quê? Porque você está sendo diferente e agindo diferente comparando as outras pessoas. E naturalmente você vai se afastar desse grupo e esse grupo vai se afastar de você, porque vocês não querem mais os mesmos objetivos. Outro ambiente que atrapalha demais é o ambiente do trabalho. É o ambiente que você vai passar a maior parte do tempo na sua vida. Ou na maior parte da sua vida. Por quê? No ambiente de trabalho, algumas pessoas se reúnem no meio da tarde, pedem lanches, pedem cachorro-quente, levam salgadinhos, bolos, bolachas, não existe fruta. Ou seja, as pessoas ali não têm uma rotina alimentar, elas simplesmente se reúnem para comer. Isso é errado? Não é errado, mas no momento em que você não quer mais participar disso, você é taxado como diferente do grupo. E ao mesmo tempo você vai ser excluído desse grupo, porque você não está repetindo o que essas pessoas estão fazendo. Você começa a levar a sua marmita, você começa a levar a sua comida, à tarde você já come um iogurte, mais uma granola, mais uma fruta, e as pessoas ao seu lado estão comendo bolachas, estão comendo bolo, estão comendo biscoito, estão comendo algum lanche, algum salgado. Como você quer que as pessoas te olhem? E aí, novamente, você vai escutar piadinha dizendo que você é louca, dizendo que você é psicopata por fazer aquilo, dizendo que você não deveria fazer aquilo porque aquilo é muito diferente do que elas estão acostumadas, dizendo que você não deveria se cuidar tanto, oferecendo comidas para você, você negando, e elas dizem assim: não, come mais um pouquinho, come só hoje, não tem problema. Não tem problema por quê? Porque não é elas que pagam a academia, não é elas que pagam o personal, não é elas que sofrem quando uma roupa não serve. Provavelmente elas sofrem, mas elas não falam. Então, esse ambiente influencia muito e também é um ambiente excludente. Por quê? Novamente, nós, seres humanos, gostamos e queremos participar de algum grupo. Só que, como é que você participa do grupo? É querendo
ser aquelas pessoas ou querendo fazer o que elas fazem ou repetindo o que elas fazem. Por isso que os semelhantes se atraem. Agora, segundo ambiente aqui, ou melhor, segundo elo da questão da perda de peso é a rotina. Primeiro, rotina alimentar. Você precisa ter a sua rotina o mais fácil possível. Exemplo, você precisa saber o que você vai comer no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, na janta. E se tiver uma ceia também. Mas geralmente a maioria das pessoas faz 4 refeições por semana quando você tem uma rotina alimentar. Rotina alimentar nada mais é do que comer as mesmas quantidades de comida nos mesmos horários e posso dizer também a mesma quantidade de comida, nos mesmos horários e, na sua maioria, os mesmos alimentos. Por quê? Porque você vai criar um sistema para que aquela rotina alimentar se torne mais fácil e mais prática possível. Então, a sua alimentação vai ter ovo, vai ter frango, vai ter carne moída, vai ter legumes, vai ter verduras, vai ter arroz, vai ter batata, vai ter algumas vezes peixe, vai ter fruta já falei. Então tudo isso você vai precisar, pelo menos metade dessas coisas, você vai precisar ter preparado um dia antes para que a sua rotina ela gire de uma maneira mais prática, ela flua. Vou dar um exemplo. Aqui em casa sempre tem peito de frango desfiado, pronto. Tem peito de frango temperado para colocar na air fryer e tem carne moída na geladeira. Sempre. Ou tem frango, ou tem só frango. Tem sempre ovo, tem sempre pão, tem sempre fruta, tem sempre salada lavada e tem sempre o arroz feito na geladeira. Ou seja, tendo isso, a minha dieta está garantida. E tendo também iogurte desnatado que eu faço com whey e como com fruta também. Tudo isso precisa estar prático e de fácil acesso para que eu mantenha a minha rotina alimentar, eu e a minha esposa. Por isso que a rotina alimentar ela é necessária para que nos momentos de compulsão alimentar, por exemplo, ou em algum período que você vai estar estressada, de TPM, cansada ou triste, você não desconte na comida. Outra coisa que você precisa ter é rotina de exercício. Rotina de exercícios compreende no mínimo 4 treinos de musculação por semana. Não estou falando de caminhada, não estou falando de corrida, estou falando de musculação. Caminhada é ruim? Não. Corrida é ruim? Também não. Mas a musculação é o único esporte que trabalha de forma localizada e vai te dar todo o suporte e ela trabalha de uma forma estética ao corpo. Então você vai conseguir trabalhar o seu bumbum localizado, você vai conseguir trabalhar as suas coxas, o seu abdômen, os seus braços, as suas costas, o seu peitoral. A musculação é o único esporte... mas CrossFit não. CrossFit ele não trabalha de forma localizada. É só você observar quem faz CrossFit, principalmente as mulheres, ela tem coxas muito grandes, posterior, dependendo da mulher, tem pouco desenvolvido, que é a parte de trás da coxa, e glúteo quase não tem glúteo. Por quê? Porque você não consegue trabalhar de forma localizada. E outra, tem a cintura muito larga e tem os ombros e os braços muito desenvolvidos. Esteticamente, não é algo que me chama atenção. Correto? Porque aí a mulher é muito grandona. Por isso você precisa ter uma rotina de exercícios. Outra, rotina de sono. Você precisa dormir e acordar, na maioria, nos mesmos horários, porque você precisa regular o seu ciclo circadiano. Ciclo circadiano, ele corresponde a você dormir quando precisa dormir e estar acordado quando precisa estar. Isso faz com que você regule todos os seus hormônios. Você emagrece também
quando você dorme bem. Você acaba liberando uma série de hormônios, você regula a leptina, você regula o GH, você regula outros hormônios que vão ajudar no seu emagrecimento, na recuperação muscular e principalmente é como se fosse uma limpeza do cérebro. Outra, rotina de leitura. Por que eu falo rotina de leitura? Porque você precisa se desenvolver intelectualmente, você precisa aumentar o seu repertório vocabular, você precisa melhorar a sua interpretação, desenvolver a sua interpretação sobre o mundo. Você precisa absorver informações para criar lá na frente conhecimento. Você precisa entender que a leitura ou o estudo em si, ele é necessário hoje, amanhã e sempre. Você vai ficar velho. Eu espero que sim, quer dizer que você vai viver bastante. Por isso que a leitura é indispensável. Outra coisa, tem uma frase muito interessante, que a ignorância é uma bênção. Quanto menos coisas você souber, melhor você fica. Por quê? Porque você diminui o seu senso crítico e você aceita qualquer coisa das pessoas. Então, quanto mais você lê, mais vai aumentar o seu senso crítico e menos coisas você vai aceitar das pessoas. Lembre-se disso. E o último é beber água, pelo menos 0,40 ml por quilo corporal. Por exemplo, eu hoje peso 80 quilos, então vezes 40 eu vou precisar de pelo menos 3 litros e 200 ml por dia para manter o meu corpo hidratado. A água, ela é a base e ela forma 75 ou mais, se eu não me engano, o nosso corpo. E ela faz a síntese de vários hormônios, ajudando também no seu emagrecimento. Muito bem. Agora, falando do outro ambiente, o ambiente mental. O ambiente mental, ele é semelhante a quando eu falo sobre o primeiro, que é o ambiente. Ou melhor dizendo, o ambiente que eu quero que você entenda é o ambiente em que você vive. É o ambiente em que você cria um sistema em que ele te ajuda no emagrecimento. Digamos assim, você tem dificuldade para emagrecer. Então, como você vai precisar moldar o seu ambiente? Primeira coisa, você tem dificuldade em controlar a sua fome ou dificuldade em usar a comida como uma válvula de escape. Sabe aquele dia que você está cansada, estressada, ansiosa ou de TPM, que você vai usar a comida como uma válvula de escape, como se fosse um regulador emocional? Ou seja, você vai lá, você abre uma barra de chocolate e quando vê, você comeu a barra inteira. Já aconteceu isso com você? Então, o que eu quero dizer com isso? Que se você não comprar a barra de chocolate, você não vai comer. Ou, se você sabe que você vai comer um chocolatinho, se você sabe que você não vai conseguir se controlar, é muito melhor você comprar 2 chocolates pequenos do que uma barra inteira de chocolate. Por quê? Porque em algum momento do seu dia, você vai precisar do chocolatinho. Ai, mas eu não vivo sem. Então tem em casa, não tem problema. O problema é você comer a barra inteira. Ou exemplo, deixar as comidas pré-prontas na geladeira, deixar o frango, deixar a carne moída, deixar os legumes lavados, deixar verduras lavadas, ter potinhos, ter iogurte natural na geladeira, ter um pote de whey, ter frutas lavadas também, já falei, ou picadas, faz com que você tenha um ambiente mais fácil para o emagrecimento. Outra, por exemplo, você fazer exercício físico, rotina de exercícios, nem que seja fazer uma caminhada. A minha preferência sempre, indicação, ela sempre vai ser fazer musculação. Então, tudo isso ajuda você no processo de emagrecimento. Corpo.
Corpo, o que eu quero dizer com corpo? Que você precisa ter um corpo forte. Forte não quer dizer grande. Forte quer dizer que um corpo que é resistente, um corpo que você vai treinar e deixar preparado para novos desafios na musculação. Ou também, você já imaginou, você mais velho, depender de alguém fisicamente, alguém que troque sua fralda, alguém que te ajude a se locomover, por exemplo, andar? Ou seja, a musculação, ela deixa o seu corpo forte. É a mesma coisa assim, você lê, você cuida do seu cérebro, você busca informações, você é inteligente, porém, é no seu corpo que você vai viver o resto da vida. Como você não vai cuidar do seu corpo? E eu não estou dizendo para você cuidar do seu corpo de uma forma estética, ter um corpo muito musculoso ou ser uma musa fitness, não é isso. Mas ter um corpo treinado, um corpo em que você consiga manter a sua autonomia física. Autonomia física é não depender de ninguém para fazer as tarefas básicas. Pense nisso. E a última coisa é tempo. Tempo por quê? Porque, voltando ao que eu tinha falado no início do vídeo, a maioria das pessoas, elas não têm paciência para entender o processo. Elas não têm paciência para entender que qualquer projeto que você tenha na sua vida, ele demanda tempo. Digamos que a pessoa, você, tenha 30 anos, 35, 40, e durante esses 30, 35, 40 anos da sua vida, você não manteve uma rotina de exercícios, não manteve uma rotina alimentar, não pensou no seu sono, comia o que queria, bebia a quantidade que queria, e a partir de hoje você quer emagrecer. Então, durante 35 anos da sua vida, você teve hábitos ruins. E aí você acha que você vai mudar isso em 1 ou 2 meses? Você não vai mudar. Você não vai mudar. Sabe por quê você não vai mudar? Porque você não tem um ambiente para isso. Você não tem rotina para isso. Você não construiu um ambiente de casal, um ambiente de amigos, um ambiente de trabalho para isso. Você não vai emagrecer. Você pode até emagrecer, mas você não vai conseguir manter isso depois. E aí fica muito difícil. E aí as pessoas, elas optam por usar canetas, Ozempic, Mounjaro, esteroide, porque são coisas muito mais fáceis. Eu tenho algumas pessoas ao meu redor, né, pessoas próximas, que elas estão usando isso. Só que o que acontece? Esses dias uma amiga relatou que ela está usando o Mounjaro e ela relatou que ela fez a primeira refeição às 3 horas da tarde quando o enjoo tinha passado. Eu fiquei me perguntando, qual é a ideia da pessoa tomar o medicamento para emagrecimento? Não estou dizendo que talvez ela não precise, não estou dizendo que talvez alguém não precise, não é isso. Eu não critico o uso do medicamento, eu critico a maneira que ele é usado. Então, ela não faz exercício, ela não tem uma alimentação saudável, ela bebe no final de semana e ela vai usar Mounjaro. E aí, ela me falou que a primeira refeição foi às 3 horas da tarde, quando passou o enjoo. Ou seja, ela tá conseguindo comer uma vez ao dia. Eu pergunto, isso é vida? É bom ficar assim? É legal ficar assim? Eu imagino que não. Então, se você gostou desse conteúdo, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu comentário abaixo e se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém. Agradeço pela sua presença.